Difusora apresenta o programa Evangelho e Cidadania. Um momento de despertar a nossa comunidade para o nosso dia a dia. Como viver com Jesus em nossa vida. Ser um autêntico cristão. Apresentação do Frei José Fernandes. Bom dia, minha irmã, bom dia, meu irmão, vocês ouvintes da nossa Rádio Difusora Santa Cruz, a vocês e a todos aqueles que nos acompanham nesse nosso programa Evangelho e Cidadania, de perto ou de longe, quer pelos computadores, quer diretamente pela rádio, nossa Rádio Difusora Santa Cruz. Eu desejo a você um excelente sábado, um ótimo final de semana. Hoje é dia de a gente dar os parabéns às mães. Afinal de contas, amanhã é o seu dia, é o dia de vocês. Vocês, mães, merecem nosso apoio, merecem nossas orações, merecem as bênçãos de Deus. A cada mãe que nos ouve, muito obrigado. E a cada filho, a cada filha, e eu também, digo, nós devemos honrar muito a nossa mãe. Nós devemos amar muito a nossa mãe. Isso tudo a gente lembra, apesar das grandes manifestações comerciais. Muitas vezes a questão do Dia das Mães, assim como alguns outros dias, acaba sendo muito valorizado pelo comércio, pela mídia e pelo sistema consumista que o próprio sistema capitalista impõe para nós. Apesar disso, eu desejo a você, mãe, muitas bênçãos de Deus. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de um assassinato de um padre. Ontem, dia 10 de maio, nós celebramos 27 anos do assassinato do padre Josimo, ele que teve a sua vida ceifada a mando de fazendeiros do então norte do estado de Goiás, na região Bico do Papagaio. Ontem e hoje está acontecendo na cidade de Esperantina, no norte do Tocantins, a Romaria da Terra, visando celebrar, refazer a memória, uma memória celebrativa e uma memória comprometedora. E nós vamos ter a alegria de conversar, de ouvir, de dialogar hoje com duas irmãs, duas religiosas da Divina Providência, que hoje elas moram no assentamento Lagoa da Onça, no município de Formoso do Araguaia, lá próximo à Ilha do Bananal. Elas conviveram com o padre Josimo e nós vamos ter a alegria de dialogar um pouco com elas. Pela Rádio Difusora Santa Cruz, programa Evangelho e Cidadania. Apresentação Frei José Fernandes. Oferecimento São João Alimentos. Pois bem, dialogamos então agora com a irmã Madalena, Maria Madalena, conhecida por Irmã Mada. Irmã Mada é francesa, ela tem 54 anos de vida religiosa, 45 anos de Brasil, e ela tem, vivendo junto com a irmã Bia, a irmã Beatriz, que tem 50 anos de vida religiosa. Aliás, completa agora, no próximo mês de setembro, completa 50 anos de vida religiosa. Ela tem também 45 anos de Brasil e as duas convivem juntas há 45 anos no Brasil, e dos quais 40 anos sempre em comunidades rurais. Eu começo perguntando para você, Mada, que lembranças você tem, você que conviveu, aliás, conta um pouquinho como foi a convivência sua e da Bia, particularmente, com o Josimo naquelas terras. Bom, a gente teve a oportunidade, a graça de conviver com o Josimo durante 3 anos, de 83 a 86. Para mim, Josimo era um grande amante da vida, sempre defendia a vida. Até ele falou, defender a vida é uma missão divina, pois se é uma missão divina é porque o nosso Deus é o Deus da vida. Irmã, ele era padre, né? Pois ele era sacerdote. Que perfil você comenta sobre Padre Josimo? Como, se você fosse definir hoje
Padre Josimo, como você o define? Então, Josimo era um padre realmente totalmente doado ao povo. E quando um dia, depois do primeiro atentado, fizeram para ele uma pergunta sobre o que é ser padre na realidade na qual ele vivia, ele falava assim: primeiramente, o padre deve viver com simplicidade no meio do povo. Parece um pouco o que o Papa está nos chamando a atenção agora, não é? Exatamente. Para conhecer não apenas a vida, mas as preocupações do povo. E principalmente se deixar, acho lindo esse aqui, penetrar das diversas formas como Deus libertador se faz presente nesta realidade de violência e desumano na qual nós estamos mergulhados. Padre deve ter muito senso crítico em relação ao movimento social e político, sobretudo em relação ao tipo de religião que vive e ao modo como anuncia a palavra. E o padre deve ter firmeza, coragem, lucidez rumo à libertação, denunciando com precisão os inimigos do povo. Você pode acompanhar essa e as demais edições de Evangelho e Cidadania em www.youtube.com/Evangelho e Cidadania. Acesse e ajude a divulgar essa boa notícia. Você, irmã Beatriz, conhecida como irmã Bia, você, a nossa companheira, sua companheira de comunidade, falou de um atentado. Explica para nós um pouquinho, porque eu lembro que os jovens, sobretudo, não estão sabendo o que é isso. Qual era o contexto desse atentado e por que houve esse atentado e quem o atentou? Então, nos anos 80, 86 que aconteceu esse atentado, era um tempo de muito conflito, era ainda a ditadura militar. Tinha muitos problemas, que aquela região do Pico Papagaio era ocupado por poceiros, lavradores que tinham vindo do Nordeste devido à seca ou também devido às vezes eram expulsados das suas terras. E lá eles estavam então, chegou o momento com a abertura da Belém Brasília, chegar gente do sul, especialmente São Paulo, Minas, Goiás, querendo ocupar aquelas terras, cercando a terra. Enquanto aqueles poceiros não tinham cerca, cada um se instalava para aquela subsistência, para a agricultura familiar. Quer dizer que então um problema sério de conflito de terras. Iniciou-se esse grande problema, já desde os anos 75, por aí, até depois. E a gente lembra, né, Bia, que o próprio governo da ditadura militar é responsável por isso, porque isso daí acontece dentro do contexto do incentivo governamental para o sul ocupar o norte. Pois é. Nesse contexto, nesse contexto. Só que já tinha gente morando lá, né? E então chegaram que o povo chamou de grileiros. Na verdade, é o que os europeus fizeram com os indígenas há 500 e tantos anos atrás no Brasil, não é isso? É isso mesmo. E o padre Josimo, como é que entra nesse contexto? O atentado foi por quê? Então acontece que o padre Josimo, que era o responsável da Comissão Pastoral da Terra, daquela região, então ajudou o povo a se organizar, junto com as irmãs que viviam naquela região. Então, a formar sindicato, formar comunidade de base, e até foi o início da consciência política, se organizar politicamente. E através do sindicato, então, eles começaram a exigir os seus direitos. O direito à terra, o direito à posse, porque as pessoas já viviam muito tempo.
as pedras falarão. Se fecharem uns poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ser voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. No banquete da festa de uns poucos, só rico se sentou. Nosso Deus ficou perto dos pobres, colhendo o que sobrou. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ser voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. Eu quero dizer uma novidade agora para Bia e para Amada, muito queridas nossas, aliás, mulheres profetisas de ontem e de hoje também. Eu quero dizer para vocês que vizinho da terra de vocês, terra natal de vocês, que na verdade o Brasil é a terra de vocês, mas o primeiro torrão, o embrião que vocês nasceram, que é a França, nós temos uma comunidade brasileira bem perto de vocês, que é ouvinte do nosso programa, na Bélgica. Em Bruxelas, tem uma comunidade de brasileiros e brasileiras que, através de uma religiosa muito amiga nossa, a irmã Enir, essa comunidade acompanha semanalmente as nossas mensagens aqui. Nesse sentido, eu quero pedir para a irmã Bia que faça as suas considerações finais e dê o seu abraço aos ouvintes. Pois então, queridos ouvintes, é um grande abraço brasileiro, bem caloroso para vocês todos que estão nos escutando. E eu tenho certeza que cada um tem essa vontade, esse desejo, esse amor à vida que nós temos e preservar, amar e fazer acontecer, semeando vida. Irmã Amada, qual que é a mensagem final e o seu tchau? Beijinho, tchau. Então, inclusive, eu estou levando para a Romaria uma grande cabaça, onde está escrito cuidar da vida para a vida viver. Cuidar da vida para a vida viver. Em comunhão com alguns milhares de pessoas que estão lá em Esperantina, participando da Romaria da Terra Padre Josimo, em comunhão também com todas as pessoas que sofrem vítimas da perseguição, do latifúndio, que pessoas que lutam pela posse da terra, pessoas que lutam para ter uma terra para morar, para trabalhar, para viver. Também em comunhão com todas as mães que sofrem porque amam e cuidam da vida de seus filhos e suas filhas. Eu também envio o meu abraço carinhoso a cada irmão ouvinte, a cada irmã ouvinte desse nosso programa Evangelho e Cidadania. Gente, o tempo terminou. Tchau, gente. Fique com Deus. Um abraço, beijos e até o próximo sábado, se Deus quiser. A Difusora apresentou o programa Evangelho e Cidadania, que volta no próximo sábado às 9 da manhã.